Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para o podcast Papo de Dono. Dessa vez eu trouxe meu amigo Antônio Carlos da Sistema CS, que é uma empresa desenvolvedora de sistemas, vocês vão conhecer aí. Fiz questão de trazer o Antônio para esse bate-papo, um cara que em 4 anos internacionalizou finalmente aí a empresa, tendo excelentes resultados, vai contar um pouquinho da experiência dele enquanto empresário e da empresa aqui também. Então, primeiramente, obrigado Antônio pela visita aí, pela disponibilidade do seu tempo, inclusive de gravar aí com a gente. O Antônio também é parceiro lá do nosso grupo do BNI Referência, que é um local onde a gente se encontra. Amanhã tem reunião mais cedo lá para a gente se encontrar e fazer uma reunião legal com os outros empresários lá. Para a gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho aí do Antônio, da história da ACS. Como é que... Você falou que a empresa tem 4 anos, né? Tá fazendo 4 anos aí. Exatamente. Ou né? já fez? Isso, né? Primeiramente, né, eu queria agradecer você aqui pela oportunidade, né? Da gente estar falando um pouco mais sobre a empresa da gente, que completou 4 anos ontem, né? Ontem? Então, que legal, ontem parabéns. mesmo, foi exatamente dia 29 de setembro de 2015, foi quando a gente iniciou o projeto da empresa. E ontem, né, completou esses 4 anos aí, né? Graças a Deus, né? Com muito trabalho, muito esforço também, a gente conseguiu chegar ali. Bom, né, falando um pouquinho sobre a empresa, como começou, né, há 4 anos atrás, eu e o meu sócio, que é o Alisson, hoje ele, né, eu com 35 anos, ele com 21 anos, né, uma diferença grande aí de idade, a gente se conheceu na faculdade federal que eu fazia lá em Campos do Jordão, é o Instituto Federal de São Paulo. A gente se conheceu na faculdade, começou ali com uma amizade da faculdade ainda, que se transformou em projetos da própria faculdade mesmo, até que a gente teve uma oportunidade de um cliente, um cliente importante, né, onde a gente teve esse primeiro, né, desafio nosso aí, né, como iniciando a empresa nossa, né, um cliente, né, uma franquia aqui, né, já renomada, já do Brasil mesmo também, e assim, com pouco tempo ainda já, assim, né, dizendo de nós, como iniciando o projeto de empresa ali, conseguimos pegar esse projeto. Esse projeto se transformou num caso de sucesso nosso, né? Então, assim, com um pouco, eu vou dizer ali, com menos de 6 meses de empresa, a gente já tinha entregue esse primeiro projeto nessa franquia aí, que hoje já trabalha em 3 países já, né? Todas elas operando com o nosso software mesmo. E então, assim, começou meio que do nada, assim, a empresa, né? A gente não tinha ideia do que ia ser, lá atrás, quando a gente começou esse projeto, né, não tinha noção de onde poderia chegar, né, e assim, bom, pegando lá, como eu te falei, né, a gente estava conversando antes aqui, então começamos na faculdade, fomos lá, enfrentamos, né, pegamos um projeto aí grande. A história do primeiro cliente foi muito legal, né? É muito legal assim mesmo, eu tenho que contar porque é isso, é o que eu falo, é o que passa pelo projeto, né? A franquia é uma franquia conhecida, renomada, é a franquia Sobrancelhas, né? Aqui um cliente bacana que a gente tem hoje aqui ainda, né? Já há 4 anos mesmo, a gente iniciou somente com eles, né? Conta aí para os nossos amigos como é que foi a história do início aí. A história foi muito bacana porque assim, era uma franquia, a minha esposa trabalhava, ela é uma franquia hoje ainda, né? A minha esposa trabalhava em uma das lojas da franquia, eu vi a minha esposa ali, né, naquela dificuldade, a franquia não tinha um software para fazer aquele controle ali, então todo dia eu ia pegar minha esposa no shopping lá, vendo ela fazendo aquilo no caderno, no papel ali. Bom, primeiro começou como querer até ajudar ela mesmo, né? Vou fazer uma média com a minha esposa ali, vou pedir para ela falar para a dona da loja que a gente fazer um sistema para a loja dela só inicialmente ali para resolver um problema e quem sabe dali daquela loja. A intenção era até fazer de graça. Fazer de graça aquilo ali, exatamente, só para a gente pegar, tipo assim, um primeiro projeto nosso já prático mesmo e quem sabe pegasse mais outras lojas no shopping. Até para mostrar de case, né? Exatamente, a ideia era ter um case de uma loja que fosse. Bom, ela conversou com a dona da loja era a dona da franqueadora, né? É a Luzia Costa, é uma empresária muito renomada já também aí. Ela, na época, pediu pra mim, legal, falou com a minha esposa, pede pra ele ir lá na franquia, conversar com a pessoa tal lá, que é a minha gerente, e ok. Bom, pega eu, vou lá, né, passou um dia, marquei a data, fui lá, minha primeira reuniãozinha de empresário mesmo ali, né, fui lá na franquia, quando eu chego na franquia, a gente começou a conversar, eu com a menina fazendo a minha primeira, né, ali, né, primeira talvez possível venda, né, de um sistema ali pra gente.
E ali, numa questão que eu estava pensando em ir pegar uma loja, chegou lá, a menina me abriu a possibilidade de pegar a rede de franquias. Então, assim, que na época eram quantas? Na época eram 50 lojas já. 50 lojas. Então, assim, poxa, né, pra quem nem tinha empresa... Já deu a primeira tremida. Ali, já foi o primeiro baque ali, na hora que ela me falou, preciso de um sistema para franquia. Eu não sabia se eu falava que era ou que não era, e naquele momento eu falei, bom, agora é a hora de ser empresário, e falei, bom, é isso mesmo. Eu toquei a reunião com ela como se realmente fosse o sistema para franquia, mas literalmente não era aquilo que era a intenção. Claro, né, que eu tinha uma intenção, uma segunda intenção de futuramente pegar, mas naquele primeiro momento, né, não tinha nem ideia, né, que ela pudesse me oferecer a franqueadora. Mas assim, né, a gente, como eu disse, a reunião foi muito legal, muito produtiva ali. Ela realmente me deu essa oportunidade. Quando eu saí daquela reunião, né, eu tinha ali 15 dias para apresentar um protótipo para ela, né, uma ideia de um software que a gente ia desenvolver para eles lá. E assim, poxa, era 15 dias, era uma coisa muito difícil. Para quem trabalha com desenvolvimento, sabe que às vezes leva anos aí para você desenvolver um software, você tinha 15 dias para apresentar uma ideia. E a gente, poxa, eu saí dali quando eu liguei pro meu sócio, né, que na época com 17 anos, né, então assim, poxa, quando a gente fechou a sociedade lá em 2015, ele tinha 17 anos. Então, assim, eu falo que eu cito sempre que ele é uma das pessoas que dá muito gás pra mim também, né? Porque apesar de eu ser uma pessoa bem ativa assim mesmo, mas ele é um cara de 17 anos. Então, é outra geração, né? É uma outra geração. E quando eu liguei pra ele, saí de lá, falei, poxa, cara, a gente tem duas notícias aqui, uma boa, uma ruim. E ele já falou, me manda a ruim logo de cara. Aí eu falei, bom, a ruim é o seguinte, a gente vai passar aí uns 15 dias aí direto, sem dormir, sem nada, cara, só trabalhando mesmo, porque a gente tem aí é o que vem a boa. Já tem um possível cliente aí. Ele falou, e qual é a boa? Eu falei assim, a boa é que se a gente conseguir concluir esse projeto aí nesses 15 dias, esse protótipo aí, a gente pode pegar a rede de 50 lojas que é da franquia. Poxa, naquele momento ali, ele não relutou nem um minuto, já me chamou, já falou, pô, vem pra cá. Ele era de São Paulo, né? Eu moro aqui em Taubaté, ele morava em São Paulo. Na época eu fui pra lá naquele dia ali, a gente já virou a noite daquele dia só fazendo toda, né, a esquematização de como a gente ia levar aquele projeto pra franquia, né? Até então ainda era uma proposta de um projeto, né, que a gente ia apresentar. E beleza, legal, a gente passou aqueles 15 dias ali matutando, batendo como levar um projeto lá pra franquia. Bom, passados os 15 dias, a gente chegou lá, foi lá receber na franquia. Ela tinha marcado com a gente no período da manhã lá, eu fui no período da manhã. Quando eu cheguei no período da manhã lá, ela me disse que tinha um novo diretor que estava entrando na franquia naquele dia. E esse diretor queria muito conhecer a gente também, só que ele só ia poder fazer isso com a gente às 18 horas. Então assim, eu tinha das 10 da manhã que eu estava ali e esperar ele até às 18. Eu confesso pra você que aquele momento ali, tudo que a gente fez naqueles 15 dias ali, quando ela me disse aquela parte do diretor, eu falei, gente, é o seguinte, talvez com ela passasse isso aqui, mas com o diretor novo aqui, a gente vai ter que dar um gás a mais mesmo aqui, e aí sim a gente vai ter que fazer isso. Bom, é engraçado contar, né? Porque isso, a gente saiu daquelas 10 horas da manhã ali, foi para um shopping aqui de Taubaté, sentamos lá, eu, o meu sócio e mais uma menina que trabalhava com a gente já, e das 10 da manhã até as 18 da tarde, a gente construiu realmente a apresentação que a gente foi levar para a franquia. Bom, passadas, chegadas, deu às 18 horas, voltamos a gente lá para a franquia, chego lá, quando ela vai me abrir, me apresentar quem era o diretor, esse diretor era uma pessoa que era conhecida minha de muito tempo antes do meu emprego antigo que eu trabalhava na Embratel. Então, assim, poxa, né, aquela pressão que tava ali tudo na hora, né, do diretor chegando, ela acabou num instante, na mesma hora que ele abriu a porta, ele já me tranquilizou totalmente. Eu acredito muito em destino também, né, logo que chegou ele, era um diretor que eu conhecia, ele chamou a secretária dele, era a menina que foi a primeira funcionária minha. Eu tive uma experiência com uma cafeteria lá em Minas, né, uns anos antes. Você é de onde? Eu sou de Passa Quatro, sul de Minas. Eu passo lá direto para ir para Barbacena. A cidade ali nossa, né, Minas, como eu falo, né, assim, às vezes eu falo pro pessoal, Minas, gente, é tão bom que a gente não pode morar lá, né, então assim, você tem que só ir lá de vez em quando. Então assim, então a menina era a primeira funcionária minha lá nesse café que eu tive, então quando ela entrou na loja, ela falou, poxa, mas peraí, todo mundo conhece você aqui, até o brinco que os sócios meus falam pra mim, assim, até hoje, né, fala, pô, você conhecia o cara lá já e fez aquilo lá pra pegadinha pra gente, mas em momento algum eu tinha ideia que seria ele que estaria lá.
é mais engraçado ainda contar que, né, assim, era uma proposta, era um protótipo de um sistema que a gente ia levar para eles lá. Eles gostaram tanto da apresentação que a gente fez ali, mesmo sendo a primeira apresentação nossa, né, como empresa, para um cliente grande já mesmo ali, eles gostaram tanto e ele tinha várias propostas de outras empresas na mesa ali, ele pegou naquele momento, rasgou todas as propostas na nossa frente e colocou ali e falou pra gente, a gente vai fechar com vocês, eu preciso que eles dêem o preço. E aí a gente, cadê o preço? A gente não tinha. Não tinha nem levado o preço, achou que ia ser de graça. Nós achamos que ia chegar lá e de repente, se porventura padece certo, quem sabe a gente fosse para uma negociação, uma parte comercial, como eu disse para você, a gente faria até mesmo de graça, mas como a gente teve a oportunidade ali de ter um preço, a gente pediu 5 minutinhos para ele ali, saímos no corredor lá, os três ali, vamos aqui, negociamos um valor ali que a gente já sabia que estava pra gente dentro. Eu fui na hora da negociação, ainda bati um valor a mais ainda, e ele naquele momento, o diretor da franquia falou, não negocio, não faço nada, bateu o preço e fechou com a gente. Ali nasceu o Sistema CS. Então, assim, né, é uma história muito, assim, tá muito ligada mesmo a esse primeiro cliente nosso, né, então por isso que eu sempre gosto de contar e explicar também, né, como surgiu, porque sem ele talvez a gente nem tivesse aqui hoje, ou talvez não tivesse no patamar que a gente está hoje. Então, ali a gente começou, a franquia então fechou com a gente ali um contrato onde a gente pegaria, né, todas as lojas da rede, né, então assim, eu fechei um contrato com a franqueadora e todas as lojas que viessem a ter da franqueadora utilizariam o nosso sistema. Quando eu fechei o contrato eram 50 lojas, quando a gente entregou o sistema 6 meses depois eram 150 lojas. O cliente então, já cresceu também rápido. O cliente estava no momento dele de um boom mesmo das franquias de estética crescendo, né? Então aquele momento ali do Brasil mesmo, as franquias, né, estavam, né, bem aquecido mesmo. O cliente triplicou mesmo, literalmente naquele período ali. Então quando a gente iniciou, a gente já iniciou com 150 lojas. Então, onde eu falo para você, né, também, né, aquele lado, porque às vezes pessoas vêm de fora, acham que isso seria mais fácil, mas eu de forma alguma acho, eu vejo hoje até que é mais difícil você começar já teoricamente grande, né, porque assim, poxa, você abre uma empresa, você imagina, vou pegar um desafio bem maior, 2, 3 clientes, quando você já vem com uma cartela de 150, eu ali, não confesso, naquele momento a gente não tinha experiência nenhuma, né, para lidar com aquilo, mas com o tempo a gente foi, né, então assim, né, a gente tinha experiência em desenvolvimento de software e não em lidar com uma empresa ou com um cliente tão grande como era aquele no momento. Mas com o trabalho, com perseverança, fomos alinhando, trazendo mais gente para a equipe, né? Hoje a equipe nossa... Hoje vocês estão com quantas pessoas? Hoje são 14 pessoas hoje na equipe, entre freelances e fixos. Efetivos hoje são, ao todo, são 9, né? Então a gente tem 5 freelancers hoje que trabalham com a gente intensamente mesmo aí assim. Não são pessoas, né, que estão diretamente ali, mas, por exemplo, eu tenho 2, 3 deles aí que estão comigo já há 4 anos mesmo, desde quando a gente abriu a empresa. Então, e tem gente que quer trabalhar assim, né? É legal. Muito. Se é legal para eles e é legal para vocês. Nessa área é bem comum mesmo, né? E é fácil, né, administrar. E é até onde eu falo assim, né? Hoje, se eu for ver assim, eu tenho talvez menos dificuldade com essas pessoas que eu nunca nem vi, assim mesmo, né? São pessoas que você pesquisou, achou um currículo, viu ali, viu o que a pessoa fazia, mas dentro daquilo você, tipo assim, pessoalmente eu não conheço essa pessoa, mas ela nunca me deu trabalho por nada. É o trabalho dela fazer isso. Cobrado e pronto. Exatamente. Freelance hoje na área de desenvolvimento é uma opção comum, muito boa e muito comum mesmo. E então, hoje a ACS ela está focada em que... Quais são os tipos de cliente? O que vocês têm batalhado aí enquanto empresa? Isso. Então, assim, no começo, né, o Sistema CS nasceu, como ela nasceu já para atender um contato de franquias, então, assim, os 2 primeiros anos a gente lidava somente com franquias. É um mercado muito bom, por outro lado é muito difícil também, muito restrito, né? Muito fechado para você entrar. Por exemplo, eu tive uma oportunidade para entrar lá por conta de, claro, a gente tinha minha esposa trabalhava na rede, então assim, eu tive uma entrada para chegar lá e apresentar o meu trabalho. Mas é difícil você conseguir isso com outras franquias. Assim. Franquias são empresas normalmente grandes. Hoje a gente tem assim, então hoje o que a Sistema CS faz? Hoje a gente dividiu o foco e não trabalho somente com franquias, eu dividi em duas vertentes, né? A gente desenvolveu um produto hoje para o mercado de pequeno e médio varejo, onde a gente está atuando. E aí tanto faz o cliente? Independente o tipo o mercado de atuação, né, do cliente ali, ou o nicho dele mesmo, né? Então, assim, sendo o pequeno e médio varejo, a gente consegue atender com esse produto novo nosso e continuamos ainda com a linha de franquias também ali, né? Mas de uma forma mais específica mesmo. Então, assim, quando nasceu o Sistema CS, a gente pensava em trabalhar somente com franquias e a gente vê que o mercado não é bem assim. Não reage da forma como a gente
gente quer. Né? Exatamente, a gente mapeou os nossos concorrentes nesse tempo, a gente mapeou o que o mercado exigia naquele período ali, e com aquilo ali a gente criou um produto nosso mesmo. E hoje, então, o Sistema CS tem duas vertentes. Uma é a desenvolvimento de software personalizado, onde a gente pode desenvolver qualquer tipo, seja de software web, que seria, né, para onde a gente fala que está com funcionamento via internet, online. A gente tem software desktop, que funciona também ali sem o apoio da conexão. E temos também aplicativos, né, para mobile, aí, né, para celular. Então, assim, hoje eu tenho o desenvolvimento, equipes preparadas para qualquer uma das 3 plataformas para fazer esse desenvolvimento. E a gente dividiu nessas duas vertentes. Então, assim, né, um lado foi para atender somente franquias e um outro lado para atender esse pequeno e médio varejo. E como é que foi, assim, Antônio? 4 anos, né? Agora fez aniversário aí de... Desculpa. O 4º ano da empresa. Se você fosse me falar desses 4 anos aí, não lá do início, porque quando uma empresa nasce, os desafios são outros, né? Embora tenha caído literalmente um bom cliente aí no colo e vocês deram conta aí, né? Com todo sucesso que vocês conseguiram prestar o trabalho para eles, e com certeza foi por isso também que vocês conseguiram mostrar esse puta case de sucesso para os próximos, né? Porque é um senhor case, é legal você ter isso aí. Quais foram os principais desafios que vocês passaram nesses 4 anos e que vocês vêm passando? Depois a gente fala de futuro. Sim. Vamos olhar o passado aí. Como é que foi crescer? Como é que foi para você como empresário aí? Os principais desafios desse crescimento para ter chegado nesse 4º ano aí bem? Sim, eu acho que assim, o principal desafio mesmo, Evandro, foi para mim ter pegado de cara logo uma rede grande. Então, assim, é muito difícil, como eu disse para você, quando você pega um cliente desde o começo, batalha 1, 2, 3, você passa por situações que vão te dando bagagem para você chegar, e quando você tiver 100, 200 clientes, você já passou por várias coisas. Então, assim, acho que o maior desafio para mim lá atrás foi isso, porque a gente, para nós da empresa, né, você já pegar de cara uma empresa grande que já tinha um patamar estabelecido, uma estrutura grande já, e com expectativa de crescer cada vez mais ainda, como foi mesmo, né, com o passar dos anos. Eu acho que esse foi a principal dificuldade que a gente teve. Além de você gerir pessoas, né, que assim, hoje eu trabalho, né, com desenvolvimento de software, ou seja, todo o capital da empresa é um capital intelectual, né, mesmo. Sim, então, claro. Assim, fisicamente a empresa só vende são coisas abstratas, né, então assim, então é difícil de você lidar com isso, lidar com essas pessoas. É uma geração muito diferente hoje, né, eu falo, a equipe minha lá são 14 pessoas, a média de idade 21 anos. Então, assim, nós estamos falando de pessoas realmente novas, muitas delas em primeiro emprego até mesmo, mas assim, que tem um conhecimento muito grande tecnicamente mesmo assim, e a gente assim, conseguir aliar tudo isso, você, né, reunir essas peças, por exemplo, hoje eu tenho equipes para trabalhar em projetos diferentes, coisa que lá atrás todo mundo trabalhava tudo junto, né, numa coisa só. Então, o conseguir lidar com isso, né, com essas pessoas e lidar com um cliente grande naquele momento ali, assim, vendo, né, assim, né, passando lá atrás, eu falei, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de passar de 1 em 1 até chegar aos 150, seria um caminho mais fácil. É muito mais difícil você... Talvez pareça para outras pessoas, né, como eu disse, já pareça mais fácil, mas é muito mais difícil você pegar já de cara bastante do que você ir trabalhando e batalhando isso. Poucos, né? Eu acho que esse foi, assim, se eu fosse citar, o maior desafio nosso foi isso, lidar com um cliente grande sem você ter tido a experiência de passar... E sem ter a estrutura, né? Não a tinha empresa estrutura. Eram 2 pessoas lá, 3, aí que começou 3 pessoas, eu tive que contratar, eu falava assim, na época lá, eu contratei, tipo assim mesmo, porque eu peguei 3 pessoas, contratei, coloquei dentro de uma sala, eu não tinha nem o que, sabe assim, eu não tinha nem o que passar, eu falava pra eles... Não sabia gerir, não sabia controlar os caras, só sabia o que tinha que dar, porque tinha que fazer algumas coisas. Exatamente, a gente sabia desenvolver software, desde o começo a gente tinha deixado claro para o cliente que desenvolver software era a área que a gente sabia mesmo, mas lidar com uma empresa, aquilo ali, a gente estava mesmo, né, nascendo ali, assim, e eu acho isso. Então, assim, foi muito difícil mesmo, assim, passar a lidar com isso, lidar com as pessoas. Eu tive que lidar com pessoas que eu mal conhecia, então, assim, era um começo, você tem que sempre confiar
o software não é uma coisa, né, não é um produto qualquer como, a pessoa comprou, não gostou, vai embora. Então, é uma coisa que exige mais confiança mesmo da parte do cliente. Então, você tinha um cliente grande, confiou na gente para fazer aquilo. Poxa, então a gente tinha mesmo que mostrar para eles ali, como você disse, até mesmo para aquilo ser o case nosso, que foi o que acabou acontecendo mesmo ali assim, mas foi um desafio, viu? Hoje a gente olha assim, né, olhando hoje, 4 anos depois, até legal, é bacana assim, mas tivemos ali vários momentos ali que eram, assim, foi muito desafiador mesmo assim, sabe? Esse fator, né, lidar já de cara com um cliente grande, acho que foi a maior dificuldade mesmo nossa. Show de bola. E olhando os próximos 4 aí, vamos usar o mesmo número aí de o Antônio como empresário, como é que você vê isso? Agora vocês, né, colocaram um pezinho lá no Equador, estão lá ou até contato com outros países também a partir desse próprio cliente e tal. Como é que você vê o futuro da ACS aí para os próximos anos? Sim. Então, lembrando, né, como você disse, né, a gente recentemente, né, há 3 meses atrás, a gente abriu uma filial nossa lá no Equador. Então, assim, foi a primeira filial Sistema CS fora do país. Eu já tenho, né, clientes fora do país, mas então, assim, não era só não tinha ainda fincado a bandeira. Exatamente. Eles usam o nosso serviço lá, mas a gente mesmo não estava lá presente. Então, no Equador foi o primeiro país onde a gente foi, realmente marcou a nossa presença lá. Tem um escritório físico, pessoas trabalhando pra gente lá mesmo no Equador. E hoje eu vejo assim, para os próximos 4 anos, né, se a gente fosse falar aqui hoje assim, o plano do Sistema CS é crescer na América do Sul. Então, assim, para fazer isso, obviamente, eu preciso hoje fazer com que Brasil hoje, graças a Deus, a gente tem já uma cartela boa de clientes, são mais de 400 clientes a gente já tem operando hoje no Brasil o nosso software. Para fora, a gente tem hoje, fora do Brasil, eu tenho hoje 35 clientes já. Então, assim, entre esses países, né, a maioria deles na Argentina, poucos ainda no Equador, que a gente começou há pouco tempo, e um na Bolívia também já. Então, assim, esses países se mostraram, né, países muito bons para o nosso nosso negócio. Assim, são países que têm um desenvolvimento, né, assim, na área de tecnologia muito precário mesmo. O Brasil está muito à frente deles mesmo assim. Isso é legal pra gente, né, porque às vezes pessoas estão aqui no Brasil, gostam, né, de às vezes colocar o país nosso para baixo, né, de repente, mas o Brasil isso, aquilo, vê os defeitos. E porque a régua é às vezes a Europa ou os Estados Unidos. Exatamente. E quando a gente vai para fora e vê aqui que, poxa, o país do lado aqui assim, até mesmo o Chile, que é um país desenvolvido, mas a própria Argentina mesmo assim, mas em termos de software ou na própria parte de tecnologia e infraestrutura de tecnologia mesmo, é muito precário ainda. Então a gente viu a oportunidade grande lá, né? Porque se você for ver, a área nossa é justamente isso, é você levar desenvolvimento pro negócio da pessoa ou pro negócio do cliente. Quando você vai num país onde isso é precário pro próprio país mesmo inteiro, então você vê uma oportunidade muito maior. Aqui no Brasil você tem N concorrentes, né? A cada esquina você tem uma empresa aqui que faz o que você faz. Você tem que ser muito melhor mesmo, talvez, no seu mercado de atuação. Não que lá fora você não tenha, mas lá fora, quando você vem com a experiência de uma empresa do Brasil que já deu conta aqui, lá fora é muito bem visto, né? Então, assim, a gente teve um feedback muito positivo mesmo desses clientes lá fora. Então, hoje, eu penso assim, a Sistema CS, o plano dela hoje, assim que o Brasil estiver totalmente, claro, a gente fala assim, hoje está bem aqui, mas ainda tem coisas a se melhorar, com certeza, sim, no Brasil. Mas a ideia é, estabilizando agora o Equador, que foi o primeiro passo que a gente deu fora do Brasil, partir para próximos países mesmo. Então, assim, o futuro nosso aqui, a gente planeja, né, em 2 a 3 anos aí, estar presente em todos os países da América do Sul mesmo. Então, essa é a primeira ideia aí nossa, né, como um projeto de futuro, que foi o que abriu pra gente mesmo as portas, né? Há 3 anos eu tô há 4 anos como empresa. Há 3 anos eu fui pra Argentina, foi a primeira vez que a gente foi para fora. Então lá fora, como eu disse, na Argentina hoje já são mais de 20 clientes já. Então já tem um número legal já mesmo. E a gente foi para Bolívia. Na Bolívia ainda implantou um único cliente, mas já tinha uma parte totalmente diferente, onde a gente pôde analisar, né, situações diferentes mesmo até do que tinham na Argentina. E agora, quando a gente foi para o Equador, ainda é mais uma outra coisa ainda. Cada país é um desafio, tanto a língua quanto o jeito, né? Exatamente. As leis, as regras. A parte a parte fiscal de cada país é diferente, né? Como a gente trabalha com software, tem muito isso, né? Então, assim, países estão implantando faturação hoje eletrônica, que é uma coisa que está ligada totalmente a software, coisa que aqui no Brasil já há mais de 5 anos, né, já está operando aqui já, né, a todo vapor.
Então, como eu disse, às vezes eu brinco com o pessoal lá de fora, né? Eu falo assim, quando a gente vai lá para fora, parece um De Volta para o Futuro, porque é como se a gente soubesse o que vai acontecer lá mesmo, sabe? Então, assim, quando eu fui pro Equador há 3 meses atrás, a gente já sabia que há 6 meses eles iriam implantar a faturação eletrônica, que vai ser a partir de janeiro. Então, assim, eu já fui pensando e já levei para lá, hoje já tem ela disponível lá. Então, assim, você alavanca a velocidade do cliente de você lá, né? Você sai na frente lá já, o cliente, quando ele lá vê que você já, poxa, pera aí, o cara, antes de implantar o negócio aqui no nosso país, ele já está disponibilizando pra gente, pra hora que tiver, né? A hora que vier a exigência do país, né? Ou seja, a hora que o governo de lá vier com a obrigatoriedade, como é aqui também, então a gente já tá na frente. Já tá preparado. Então esse largar na frente aí, com certeza, na área de software é muito importante, né? É uma área que cresce muito a cada dia. Você todo dia, todo santo dia aparece uma coisa nova, você tem que estar se atualizando muito. A gente sabe que o mercado hoje, de todos os negócios, né, tem você tem que estar sempre se atualizando, mas na área de software ou na área de tecnologia, mais ainda, né? Isso, a velocidade, né, com que as coisas se atualizam. Se eu falar para você, assim, os softwares que a gente desenvolveu lá há 3 anos atrás, hoje são lixo, praticamente assim, completamente diferentes. Estão totalmente obsoletos mesmo aí, assim. E isso é bacana pra gente ver quando a gente vai lá fora levando isso já. Então, por exemplo, quando eu fui lá fora, eu não vou precisar levar para ele o primeiro software igual quando se implantou aqui no Brasil. Eu já estou levando para ele o que está atual hoje. Então, né, essa questão da globalização, você levar para lá tudo que já tem aqui já, né, já foi testado, já está legal, mesmo já está firme. Então, assim, o projeto nosso aí seria esse, em média aí de 2, 3 anos aí, tá presente aí. Se não em todos, né, mas nos principais países aqui da América do Sul. Isso. Show de bola. Agora, se a gente fosse olhar o Antônio como empresário, né, que é um dos principais focos do nosso podcast, o que você falaria, Antônio, com a sua visão aí desse aniversário de 4 anos, depois, né, de já ter passado por diversas experiências, inclusive internacionais, para quem já tem empresa, que conselhos ou que dicas você poderia dar à luz da sua experiência, né, que você já adquiriu aí, passando por N problemas e coisas positivas também. O que você poderia falar para quem já tem, sei lá, 10, 20 anos de negócio e que por vez possa estar patinando em alguma coisa? Não só do que tem a ver com o seu negócio, mas com olhos aí de empresário. Certo. Hoje eu acho que assim, Evandro, né, se for falar pelo lado do negócio nosso, ele é super importante, né, mesmo, né, assim, todo tipo de empresa hoje precisaria ter um software para fazer o seu controle mesmo. Então, assim, pegando pro lado do negócio da ACS, toda empresa realmente necessita de um software para fazer o controle dela, seja esse controle para uma parte de um estoque, seja para um controle de clientes, seja para um controle de projetos, de processos mesmo, que o próprio software também tem com a implantação. Então, assim, toda empresa precisaria. Mas eu hoje, como empresário, assim, depois de 4 anos passados, né, por todas essas dores de cabeça, todos esses problemas que a gente já passou aí, eu acho que hoje o principal dica que eu poderia dar para os empresários e que eu passei, assim, eu demorei muito até a entender, mas a gente passou por esse processo também mesmo, foi o de mapear mesmo todos os concorrentes seu à volta, porque assim, existe, como eu disse, existe hoje N empresas que são concorrentes de todos os ramos, não só da minha, mas como de outros empresários também. E hoje a dificuldade, as pessoas muito buscam talvez preço, né? Falar, quer montar um negócio, quer abaixar o preço, quer ganhar o cliente, talvez ao invés de pegar na qualidade das coisas, pegar pelo preço. E eu vejo totalmente o contrário. Eu vejo que assim, quando você agrega valor de verdade para o seu produto, e eu posso falar isso com experiência mesmo nossa, porque hoje a gente vende um produto talvez num valor muito maior ou num valor bem maior do que a maioria dos nossos concorrentes, e cada dia que passa a gente consegue crescer mais. Por quê? Porque eu mostro realmente valor para o cliente. Então eu acho que assim, qualquer produto que você venda ou qualquer serviço que você preste para um cliente, você tem que saber exatamente o que aquele cliente precisa para que você possa oferecer para ele, né, um produto, não só uma parte, vou dizer, personalizado, mas o que aquele cliente realmente está buscando e entender o nicho de mercado seu, né? Porque por muito tempo eu também assim, falava, eu desenvolvo software para todo mundo. Então assim, me aparecia aqui empresas de vários ramos totalmente diferentes. Qualquer tipo, né? De qualquer tipo. Já que você queria qualquer tipo.
tipo... Você queria todos e eles apareciam todos. E isso você vai vendo que, tipo assim, poxa, para você lidar com aquilo é muito difícil. Você vê que as empresas, a maioria, são especializadas. A empresa é especialista nisso, a empresa é especialista naquilo. Então, assim, é muito difícil você ser especialista em tudo. Então, né, acho que às vezes, quando você tem um tipo de negócio, principalmente esse como o da gente, que é sem barreiras, né, vou dizer assim, você não tem barreiras para o meu negócio. Então, assim, esse fator é um fator que eu acho assim, é um pouco até delicado de lidar. Porque se você não tem barreira, você enxerga que você pode ir a qualquer momento. Crescer a qualquer velocidade. Crescer numa velocidade que não é a correta. Então, assim, eu posso falar que hoje, como eu disse para você antes, aqui eu poderia talvez estar já em mais países mesmo. Mas eu não sei se eu tivesse feito isso lá atrás, se eu estaria estruturado, se seria sustentável como a gente abriu no Equador mesmo aí agora lá. Então, assim, acho que esse é um desafio muito grande para os empresários hoje, né? Você saber qual é o limite, né? Até onde? Porque o empresário vai querer sempre estar vendendo mais, negociando mais, fechando mais negócio. E isso você não vê esse limite, né? Eu acho que tem que ter... a dificuldade maior que eu acho que a principal dica que eu poderia dar seria isso. Tente enxergar qual é o seu limite naquele momento. Não quer dizer que eu estou limitado aqui a fazer só aquilo, mas neste momento eu tenho que ter um limite mesmo, porque senão eu posso me perder depois. Eu vou crescer, mas vou crescer sem estrutura nenhuma, né? Ou sem base nenhuma. Acelerado demais e aí exatamente. Um passo maior que as pernas pode custar caro. E hoje a tecnologia acelera muito isso, né? Então você vê assim, né, a questão, as redes sociais, tudo, né? Toda a tecnologia que está disponível hoje para todo mundo, né, para a gente mesmo aí assim, acelera muito o processo das coisas. Então, assim, eu vejo, como eu te falei, há 4 anos a gente fazia a venda de uma forma, hoje é totalmente diferente. O cliente, então, assim, parece muito tempo, né, mas, poxa, 4 anos parece que foi ontem. E quando você olha para, assim, o que mudou do mercado nesse período, então, assim, hoje em dia o mercado é muito mais dinâmico, né, muda muito rapidamente mesmo, na área de tecnologia muito mais, mas o mercado em constante mudança aí, o próprio varejo mesmo que a gente está pegando agora aí assim, né? Você vê que ele dita o ritmo de muita coisa mesmo. É um né? mercado assim, específico, né? É um mercado muito específico, ele cresce muito, ele é uma área, uma fatia muito grande mesmo assim, tem um potencial muito grande para investimento mesmo, mas você tem que ter esses certos cuidados, né? Porque senão você vai aquilo, você vai chegar até onde você pensou ali assim, mas você talvez não vai ser duradouro. Então, assim, né, eu acho que essa é a principal dica hoje, assim, que eu daria como empresário, né, porque eu passei por isso. Como eu disse, eu via esse caminho e falava, nossa, amanhã eu vou estar lá na China, lá. Hoje eu tenho um pé próximo de lá mesmo, mas, assim, tem que esperar. Com cautela. Tem que ser com cautela, sim. E pra gente até finalizar aí, se a gente fosse falar com a sua visão, né, o que você daria agora de dica para quem está começando, né? Vocês começaram há 4 anos atrás, tiveram essa possibilidade aí com as sobrancelhas e deslancharam aí e tal, mas aquilo que você fez lá, até com certeza várias coisas você faria diferente, todo mundo é assim. Quem está começando? O que o Antônio pode falar com visão de empresário, esquecendo até um pouquinho a CS aí agora, mas do que você aprendeu de vida de empresário mesmo? Cara, eu deveria ter feito isso, deveria ter estudado aquilo. O que você acha que para alguém que está abrindo um negócio, em qualquer mercado, o cara não pode deixar de pensar? Sim. Ó, a primeira coisa hoje, eu acho que assim, é o planejamento, com certeza. Tipo assim, é fundamental mesmo. Eu não vou dizer que a gente não planejou, mas com certeza eu teria planejado muito mais se eu tivesse a experiência de hoje, teria planejado bem melhor esse negócio e talvez ele tivesse até se alavancado ou chegado em lugares mais longe mais rapidamente. Então, assim, o planejamento, com certeza, para qualquer tipo de negócio que você vá fazer, ele é super importante. Talvez pareça até, né, você fala assim, tá chovendo no molhado, dizer isso, mas, assim, quando você começa um negócio, é tão rápido, as coisas vêm, as coisas começam a acontecer muito rápido e você não tem tempo de parar e planejar. Então, assim, eu acho que se você vai começar uma coisa, antes de começar ela, planeje o máximo possível que você puder, tente entender o máximo possível daquilo que você vai fazer mesmo. Então, assim, foi muito desafiador você ter que, eu vou oferecer um serviço
total para um nicho de cliente agora. Será que eu realmente domino aquele nicho mesmo? Será que eu vou ter a bagagem mesmo para falar para o meu cliente? Eu vou ser mesmo uma referência para ele ali quando ele precisar, quando ele tiver numa necessidade específica ou quando ele tiver uma certa dificuldade? Eu vou conseguir mesmo apoiar ele? Porque, como eu te falei, quando você vai começar, você não, a maioria das pessoas, né, não fazem isso, não dão atenção para isso. Você espera, às vezes, muitas empresas fecham antes de fazer isso mesmo até. Às vezes não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo de fazer. Já nem tem resultado, que quando era para você começar a planejar, você já faliu. Exatamente. Então, assim, isso hoje eu vejo, assim, como faz diferença mesmo assim, né? Eu pude passar esse processo quando a gente planejou para abrir um outro negócio. Então, assim, como é diferente mesmo, é uma coisa que foi planejada para ser daquele jeito e uma coisa que você pegou e foi indo na marra ali, né? Meio que, não eu vou dizer empurrando com a barriga, mas levando no dia a dia mesmo, né? O dia a dia do empresário hoje é muito corrido mesmo, né? A cada dia que passa é mais. Talvez antigamente lá atrás as pessoas, né, que eram empresárias tinham mais, né, eram um pouco menos corrido do que é hoje. Eu vejo assim, né, parentes ou pessoas conhecidas que tinham empresa há 20 anos atrás. Poxa, o cara era o dono de empresa, ele ia lá para fazer uma média, trocar uma ideia, conversar com a rapaziada ali, com o pessoal da equipe, mas ele estava mais distante um pouco, ele não era essa correrice que é hoje. Hoje é muito acelerado, então assim, hoje tem muito menos tempo ainda. Então eu acho que se você for começar um negócio, planeja bem, direitinho o que você vai fazer, foca num nicho de mercado. Como eu disse, lá atrás eu abri muito esse leque, e isso com o tempo você vai passando e vendo que não dá para ser assim. Foca num nicho específico, se especializa bem, se especializa no que você puder mesmo, não só falando no próprio de estudo. Às vezes, né, pessoas perguntam pra gente, né, se é necessário você ser formado numa faculdade ou nisso, naquilo. Não necessariamente eu acho que isso, mas assim, se especialize em alguma coisa mesmo, existem vários outros tipos hoje de treinamentos, próprios, né, vamos dizer assim, cursos mesmo, talvez até mais rápidos que você possa fazer, mas que te dê alguma bagagem mesmo, porque o que a gente vê hoje aí de profissional, que se diz profissional e que estão oferecendo serviços aí, talvez de baixíssima qualidade, porque não se prepararam por isso, e os clientes também, alguns aceitam muito isso, não a maioria, obviamente, né, porque o cliente cada vez se torna mais exigente, mas pessoas oferecem coisas, né, se atrevem a fazer negócios que sequer têm a noção do que é aquilo. Então eu acho isso muito perigoso, às vezes, né? Você não tem noção do que é aquele negócio, ou o que aquilo vai acabar acarretando, né? O que pode trazer. Exatamente. Você lida com clientes hoje, seja de pequeno ou de grande porte, mas é um cliente que está confiando naquele serviço ou naquele produto que você vai vender. E se você não passar isso, por exemplo, você pode vender uma imagem disso, mas aquilo ali vai se transformar. Vai morrer uma hora, ou vai vir à tona que você não sabe. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você tem esse conhecimento mesmo para passar, e o cliente vai ganhar a confiança de você, não porque ele te conhece ou porque ele é seu amigo, mas sim porque ele viu que você está preparado para aquilo mesmo ali, assim, eu acho que seria, assim, né, o grande diferencial mesmo. Se eu pudesse voltar lá atrás hoje, eu acho que com certeza a primeira coisa que eu faria seria fazer o planejamento da empresa antes de abrir ela mesmo. Então, assim, né, é uma coisa que eu confesso que lá atrás a gente com certeza não fez mesmo, né, porque como a maioria mesmo aí, eu também peguei isso, né, num bonde andando, como a gente fala, né, lá, né, vou trocar o pneu do carro em movimento, ou vou abastecer o avião em voo. Então, assim, eu vou dizer, essas comparações aí, né, são válidas mesmo, que é o que acontece, e é o que acontece com a maioria. E eu acho que, assim, é bem mais simples do que a gente imagina, né? Então, assim, poxa, hoje eu vejo, eu falo, não era uma dificuldade fazer isso, eu poderia ter feito isso lá, e por que não fiz? Então, acho que se hoje eu pudesse falar para alguém novo, eu falo, faça isso, vai abrir um negócio novo, poxa, cara, viu, esse negócio realmente é uma coisa que você já pesquisou sobre ele, você já procurou tudo que você devia saber sobre aquilo, já. Então, assim, especialize o máximo que você puder para que você possa oferecer uma coisa de qualidade mesmo
e para que não seja uma coisa duradoura, né? Que é o que eu falei, é difícil. Hoje a gente tem uma média no Brasil aí de empresas que morrem no primeiro ano aí, gigante, altíssimo, né? Altíssimo. Muito Nos 3 grande. anos é quase 70%, 80% quase. Então, você tem, né, assim, e por que isso? Na maioria das vezes, porque não planejaram, porque não se estruturaram, ou seja, coisas básicas mesmo, que qualquer coisa, onde você estude, qualquer coisa que fale sobre administração, se você ler um livro sobre administração, se você conversar ou for numa palestra, você vai ouvir esse tipo de dica, e com o tempo eu também achava, falava assim, mas isso todo mundo diz, até você passar mesmo, né? Então, quando você passa e fala, poxa, é por isso que todo mundo diz, né? Então, assim, eu acho que eu não tô, tipo, repetindo o que os outros dizem. Chovendo no molhado. Não tá chovendo no molhado, eu tô dizendo que realmente eu gostaria de, talvez, ter feito na minha empresa lá, e hoje eu posso dizer que os outros negócios que eu tenho, eu faço dessa forma, assim, e isso dá um resultado muito diferente mesmo, com certeza, assim, é muito melhor, né? Muito mais prático e fácil para você tocar um negócio assim. Show de bola, Antônio. Estamos chegando no fim. Mais uma vez. Aqui, ó. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua visita. Espero que quem está nos assistindo aí tenha gostado aí desse bate-papo, de muita troca de experiência. Antônio, né, vem crescendo numa velocidade muito legal aí em 4 anos, internacionalizando a empresa, que é um desafio tanto de língua quanto de negócio, uma série de outras coisas. Então, meus parabéns. Isso é super louvável e tomara que vocês consigam atingir os planos que vocês desejam. E quem quer conhecer a ACS, tem algum contato que você possa deixar para as pessoas aí? Tem sim. Site, telefone, o site nosso, né, então é o www.sistemacs.com.br. A gente fica aqui na avenida, né, em Taubaté, na Avenida Charles Schneider, número 1236, na sala 515. Nosso telefone hoje de comercial lá é o 3624-4834. Esse é o contato do nosso comercial lá. Além disso, a gente está nas redes sociais também, Facebook, Instagram, todas elas como Sistema ACS mesmo também. Se você pesquisar lá, pode dar um Google, procurar, você vai encontrar a gente. E estamos disponíveis aí também. E agradeço você mais uma vez também pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse negócio, que é a paixão da minha vida mesmo. Eu não tenho dúvida que eu sou apaixonado pelo que eu faço. E o quanto eu posso mostrar isso, levar isso para o público, para mim é um prazer cada vez mais. E mais uma vez eu agradeço você também aqui, Giovanni. Obrigado, Antônio. Mesmo aí. Obrigado, pessoal. Eu fico por aqui. Você que ainda não compartilhou os vídeos do Papo de Dono aí com alguém, compartilha esse vídeo com seus amigos. As experiências desses caras que a gente traz aqui pode servir tanto para você quanto para eles. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque esse vídeo, quanto mais a gente compartilha, mais pessoas a gente vai poder ajudar aí nesse Brasilzão de Deus que a gente sabe que fazendo a nossa parte a gente pode ajudar o próximo também, tá ok? Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.